Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais esse comentário. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem A Era de Éfeso e também ler um parágrafo da mensagem Um Paradoxo, pregada em 65. Essa mensagem, Um Paradoxo, fala da preciosa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada pelo profeta de Malaquias 4, de que haveria um novo Efésios, no sentido em que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, estaria manifestado em meio do seu povo. Veja esse grande mistério da abertura da palavra. Porque o que é a abertura desses selos? É a revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo durante as 7 eras da igreja, mas mais propriamente a revelação de Jesus Cristo em nossos dias. Veja, quando João, ele esteve aqui nos dias do Senhor, no dia do Senhor, disse ele, fui arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E ele veio aqui, no tempo do fim, veja, numa visão ou num transladamento, como quiser. Veja, e ele foi ministrado pelo mesmo anjo que tem ministrado a nós, o Espírito Santo. Veja, e o Espírito Santo usa um homem para poder ministrar a sua palavra. Veja, e João então toma todas aquelas revelações e ele as coloca dentro de um livro, o que a gente chama de um livro de Apocalipse. Veja, e esses mistérios estão selados com 7 selos. Veja, todos os reformadores do passado, eles conjecturaram, eles tiveram suas próprias interpretações, pensaram que isso era aquilo e aquilo outro, e nunca conseguiram chegar a conclusão nenhuma, porque o livro estava fechado. Porque, veja, a forma como Deus fechou o livro foi pela forma como ele foi escrito, em símbolos, em parábolas, em histórias. Veja, e esses símbolos careciam de serem revelados, e não podia ser revelado antes que chegasse o 7º anjo, porque seria nesse tempo a mensagem do 7º anjo. Veja, ele não traria nenhuma mensagem nova, mas ele viria juntar os cabos soltos e revelar os mistérios que estavam dentro do livro. Porque, lembre-se, o livro está escrito por dentro e por fora. Por exemplo, por dentro diz que saiu um cavaleiro montado num cavalo branco, e ele tinha um arco em sua mão, e ele tinha uma coroa em sua cabeça, e saiu para vencer, e foi vitorioso. Isso é o que está dentro do livro, mas o que está fora do livro. É aí então que Deus traz o profeta de Malaquias 4, para tomar a história, tomar os eventos, tomar os fatos, e juntá-los com a profecia, e dizer, essa é a interpretação. Então esse livro esteve fechado por todos esses anos. Aquilo que os reformadores não conseguiram revelar. Mas, veja, quando chega o término da intercessão, veja, o nosso parente redentor, Jesus Cristo, veja, sai de trás do véu. Ele se apresenta agora como nosso parente, como nosso redentor, porque ele pagou o preço, preencheu cada requisito da Escritura, tinha o amor no coração. Veja, esse livro nada mais é do que o título de propriedade que Adão perdeu. Veja, esteve lá nas mãos de Deus por todos esses anos, até que se apresentasse um parente redentor. Então veja, a graça, veja, nenhum homem podia fazer, mas a graça provê um redentor. Veja, agora o nosso parente redentor toma o livro da redenção. Foi por isso que João chorou, porque não havia ninguém digno. Mas quando se apresenta o digno, o nosso parente, Deus mesmo em carne humana, e toma o livro na mão, todo o universo, céus e terra, entraram num grande jubileu, porque tinha chegado o ano da libertação, o ano da vitória. Mas todo esse documento foi então guardado num vaso de barro, conforme a profecia de Jeremias 32, até o tempo da compra. Então ele deixa o trono de intercessão. Quando o último nome apareceu aqui na terra, já havia nascido,
não sei de que família, onde ele está, mas ele já nasceu, já está na terra. Então ele toma os seus direitos de redenção e desce em Apocalipse 10 para reclamar os seus direitos de redenção. E como ele o faz? Através do anjo de Malaquias 4, porque também tinha que ser um parente. Veja, ele então toma esse parente, lhe dá a adoção, que nada mais é de tomar agora a forma humana, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E vem agora para chamar a sua noiva. E como ele os faz? Veja, ele revela os mistérios escondidos da palavra, os misteriosos 7 trovões, para juntar sua noiva ao redor da palavra, a palavra revelada e a palavra manifestada. Porque a mensagem do profeta, veja, ela vem revelar, explicar os mistérios que estavam escondidos, mas a outra parte estava manifestada na sua própria vida, quando Deus estava mostrando que quem estava ali era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, vindicado por um pilar de fogo, vindicado pela nuvem, vindicado pela palavra, preencheu cada requisito profético da palavra. Veja, porque João, ele não pôde revelar os mistérios. Deveriam ser revelados aqui nos dias da voz do 7º anjo, nesse tempo presente, para reunir a igreja, para trazer a fé para o arrebatamento. Veja, então, Efésios capítulo 1, verso 9, muito importante, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Veja, mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Veja, ele selou, ele velou, porque a palavra tem que estar velada até o tempo designado por Deus para que esses mistérios pudessem ser revelados e reunir a igreja para a fé de arrebatamento. Porque sem esses misteriosos trovões não há material para produzir a fé de transformação, disse o profeta. Continuando, Efésios 1:9, agora Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, veja, céus e terra, Deus e o homem, se juntando aqui na plenitude dos tempos. Por isso o anjo desceu do céu em Apocalipse 10, levantou o seu braço e disse: o tempo terminou. O tempo de gemer, o tempo da escravidão, o tempo agora em que os mistérios seriam abertos, o tempo em que Satanás teria que soltar a igreja eleita, porque a última parte da parábola da grande ceia foi: força-os a entrar. Então, de posse do título de propriedade, que nada mais é que o Espírito Santo, agora a palavra revelada. Jesus disse: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Por isso que a voz de Deus soa de dentro da Bíblia e soa de dentro da mensagem, porque a palavra é a voz de Deus. Então Satanás é obrigado a entregar a propriedade do Deus Altíssimo. Veja, ele quis nos impedir por todos esses anos, com suas tradições, seus dogmas, sua filosofia, amedrontando a igreja. Veja, o Momana teve aquele sonho daquele homem que tinha um porrete de 3 quinas, veja, que batia na mulher, sua esposa, e sempre que a mulher queria se levantar, ela era submetida por esse porrete de 3 quinas, e ela era submetida, amordaçada. Veja, o Momana explica que isso era Satanás que tentava prender-nos com a falsa doutrina da Trindade e outras tradições, presos nesses rios denominacionais, presos a tradições, presos a dogmas. Então vem agora o nosso parente redentor, com o título de propriedade, e ele expulsa o invasor, expulsa Satanás, e hoje então nós estamos livres para servir a Jesus Cristo, a palavra,
E ele disse, aquele que é santo ficará mais santo. Veja, cada vez mais despertados para essa grande verdade da hora, para a mensagem do dia. Então diz o profeta, um paradoxo 101, e quando ele é Jesus, entra em cena para provar que ele, Jesus, ele era aquele Éfeso manifestado, ele está se referindo ao livro de Josué e ao livro de Efésios do Novo Testamento, para mostrar que o nome Josué e o nome Jesus é a mesma coisa. Veja, Deus manifestado no meio do seu povo. João o anunciou, mas Jesus era aquele, ele era a palavra manifestada, ele próprio. Veja, quando Pedro veio a ele um dia com André, seu nome era Simão. E quando Jesus, ali de pé, nunca tinha visto homem em sua vida, ouça atentamente, quando ele parou ali e olhou para o homem, ele disse, seu nome é Simão e você é o filho de Jonas. Isso era um paradoxo, com certeza era, certamente era um paradoxo. Esse foi todo o ministério de William Branham. Quando aquelas filas enormes de pessoas passavam na plataforma, ele estava apto para dizer o nome das pessoas, de onde elas estavam vindo, qual doenças estavam padecendo e assim por diante, porque ali estava a palavra feita carne. Esse é um paradoxo. Dizem que é impossível, mas aconteceu. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Essa é a mensagem, essa é a Bíblia. Esse foi o ministério do Filho do Homem. O sinal do Messias. O Branham não é o Messias, o Branham está morto. Ele não ficou até a hora do arrebatamento. Mas há uma igreja de pé que tem ficado aqui e tem tomado o livro da mão do anjo. O mesmo anjo que ministrou a João. Veja, esse anjo é o Espírito Santo, é evidente, mas através do sétimo anjo, o mensageiro para a última era. Então veja, página 62 da mensagem A Era de Éfeso, tomando Apocalipse 2, verso 1, rapidamente. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, só isso. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito, esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. E fora dele, veja, não há outro. Aí está ele, o Salvador. Jonatas 2,9 diz, do Senhor vem a salvação. Andando no meio das igrejas, através das 7 eras. Veja, o que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras, para cada crente. E ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. É o que as 7 vozes vieram revelar. Jesus no meio da igreja, como filho de Deus lá atrás, mas hoje como filho do homem. E aqui está um novo Éfeso. Veja, a palavra se tornou carne e ela manifestou o mesmo que ele fez há 2000 anos atrás. Não foi William Branham. William Branham era somente a casca, o de dentro é o grão. O grão é Jesus Cristo. Veja, esses mistérios estavam fechados. João, há 2000 anos atrás, não pôde revelá-los. Ficaram fechados por 2000 anos. Mas aqui nos dias da voz do sétimo anjo, porque o selo é Jesus Cristo. E o sétimo anjo veio revelar o Filho do Homem. O de fora é um homem, o de dentro é o Filho do Homem. Esta é a mensagem do profeta. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.